E agora a gente fala de outra novela, a eleição tampão aqui para o governo do estado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, cancelou o edital para as eleições indiretas para o governo de Alagoas. Na decisão, o ministro determinou ainda a realização de um novo edital, com a formação de chapas, não tendo mais a escolha separada de governador e vice. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente e tem mais informações sobre essa novela. Parece que agora se tem um norte, né, Bia? O que é que vai acontecer a partir de então? Tem norte, sim, mas não tem uma data prevista para quando essa eleição vai acontecer. Então, permanece parte do suspense. Tentando traduzir para quem está em casa, o que está acontecendo é o seguinte, tomando aqui as palavras do meu professor. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele está pedindo uma readequação do edital que dita as regras desse processo eleitoral, da eleição indireta aqui no estado de Alagoas, para os cargos de governador tampão e vice-governador tampão. Que vai ter eleição, vai ter sim, viu? A gente não sabe quando, mas vai ter com algumas mudanças nesse edital. E a principal delas é que candidato a governador e também a vice sejam de uma chapa única, sejam componentes da mesma chapa. Então, a inscrição deles e também a votação tem que ser na mesma chapa. Não dá para escolher uma pessoa de uma chapa e o outro candidato de outra, como estava previsto anteriormente. Vamos agora conversar aqui com o advogado que é especialista em direito eleitoral, Gustavo Ferreira, que vai traduzir isso para a gente. Foi uma liminar que o Gilmar Mendes hoje determinou nessa liminar que vai ter sim a eleição, mas que tem que mudar um pouco essas regras, é isso? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Beatriz. Boa noite quem está nos assistindo na Pajuçara. Veja só, o caso é complexo, né? Houve uma liminar primeiro do presidente Luiz Fux suspendendo a eleição. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo principal, que é uma ADPF, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, dá uma outra liminar já hoje, pedindo que o edital seja adequado. E aí, como você bem mencionou, Beatriz, adequando para que seja uma chapa só, como está previsto na Constituição, adequando que não é necessário ter convenção partidária para a escolha dos candidatos, mas tem que cumprir os requisitos de elegibilidade, né? Ser brasileiro, filiado a partido, domicílio eleitoral, eleitor, idade mínima de 30 anos. Aí a regra infraconstitucional, ou seja, da lei ordinária, né? Da lei das eleições, 6 meses de filiação, 6 meses de domicílio eleitoral. E que, é muito importante, seja reaberto o prazo para nova inscrição. E aqui vem um ponto curioso dois pontos curiosos dessa liminar, né? Primeiro, ele fala em reabrir o prazo, mas o prazo que estava no edital não era de dias corridos marcados, era uma data fixa, que era 29 de abril, que já passou. Então, cabe dar uma reabertura nesse prazo um pouco maior para evitar uma nova alegação de nulidade, a nosso ver. E o segundo, essa liminar depende ainda de confirmação pelo plenário do Supremo. Então ainda tem que ter algum parecer favorável. Ainda tem que ter o julgamento por todo o Supremo, pelo Pleno, confirmando os efeitos dessa liminar da forma que ela foi dada. Então por isso também que não tem nenhuma data prevista, porque ainda carece de uma aprovação do Pleno do STF. Isso. Exatamente, o que o ministro fez, e aí a interpretação que a gente está fazendo, né? Foi já permitir que a Assembleia reabra o prazo para adiantar o processo, para não ficar numa situação do presidente do Tribunal de Justiça ter que continuar como governador interino sem haver eleição indireta, que é o que naturalmente está acontecendo nesse momento. O Gustavo, agora ele chega a dar alguns detalhes sobre, por exemplo, o intervalo de 96 horas da data da publicação do novo edital para a realização da eleição? Esse prazo de 96 horas surgiu de uma interpretação da decisão que o ministro Gilmar deu. Porque, como ele fala, reabre o prazo e o edital foi suspenso no último dia, o que é que as pessoas estão interpretando? Olha, tem um dia para reabrir, e são 72 horas de espaço de impugnação até a eleição. Somando tudo, surgiu esse número aí, 96 horas, mas na decisão ele não fala isso expressamente. Pelo menos, vamos dizer assim, a versão que eu recebi não é esse prazo. E até é interessante ser um prazo um pouco mais longo, porque como vai ter a confirmação pelo Pleno do STF,
O que é que o ministro fez? Sabiamente. Já registra, dá um prazo para registrar as candidaturas, já marca uma data com a folga e é o tempo do próprio pleno já confirmar esse resultado. Só para a gente, antes de abrir essa conversa aqui para nosso amigo Edson, que está com certeza muito interessado nessa novela lá no estúdio, eu queria perguntar para você sobre um outro ponto que a gente achou que ia ser muito criticado e que haveria mudança, que é sobre a votação aberta, nominal nesses candidatos, que os deputados teriam que votar abertamente. Você achava que seria difícil, que eles iam tentar mudar isso na justiça, mas Gilmar Mendes não fala nada sobre esse ponto, né? E é bem interessante, na verdade, Bia, até uma adequação. A ação não fala nada sobre esse ponto. Foi o ministro Gilmar que espontaneamente menciona. Olha coisa curiosa. De fato, muito bem lembrado por você, a primeira vez que viemos aqui no Pajuçara para falar sobre esse assunto foi dizendo, olha, a votação aberta da eleição direta, a DPF não tocou nesse assunto, mas o ministro Gilmar disse, mesmo não tendo sido mencionado, vou aproveitar e falar que tem um precedente anterior do próprio STF, entendendo que poderia, pela forma de votação, a Assembleia decidir qual o melhor mecanismo. E, no caso, a votação aberta é possível. Viu aí, Edson? Viu que o tema não é fácil, mas como professor fica menos complicado, né? Entender tudo isso. Então, resumindo, tem que ter um novo edital readequado, com algumas mudanças nas regras para a candidatura das pessoas que vão pleitear o cargo de governador tampão e vice-governador tampão. A Assembleia já sabe que tem que ter esse novo edital, já devem estar se organizando, correndo nos bastidores para fazer esse lançamento do novo edital, e os candidatos também têm que se organizar, né? Porque agora tem que ficar numa chapa única, vai ser diferente, mas tudo isso ainda precisa de uma última decisão que vai vir lá de cima do STF. Você tem alguma dúvida ainda, Edson? Pois é, muitas dúvidas, né, Bia? Mas aproveitar a participação do professor, do doutor que está com a gente ao vivo, cumprimentá-lo e saber o seguinte, a gente viu aí que a decisão abre a oportunidade da Assembleia reabrir, na verdade, esse edital. Ela já pode ir adiantando alguma coisa antes mesmo desse julgamento no pleno ou, por prudência, é melhor aguardar? Edson, eu acredito, vamos no meio termo, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Pode reabrir sim, acredito até que a ideia do ministro Gilmar Ferreira Mendes foi essa, de fazer a reabertura, mas num prazo não tão rápido de 4 dias ou de 96 horas. Então, se reabriria o prazo um pouco maior, até porque tem que adequar as inscrições. Nós temos 12 candidatos a governo e 6 candidatos a vice, tem um descompasso. Então é necessário serem formadas as chapas, haver tempo delas se inscreverem, de serem impugnadas e aí ser marcada a eleição. Então, realmente o ministro Gilmar, quando ele antecipou essa liminar, eu acredito que já foi com essa intenção da Assembleia adiantar o trabalho para quando houver a confirmação pelo pleno, você não demore mais um mês até haver eleição de fato aqui em Alagoas. E essa decisão, professor, também tem algum problema? Por exemplo, hoje o presidente do Tribunal de Justiça está ainda como governador e ele só poderia ter ficado 30 dias. Como essa questão ainda está na Justiça, ele pode continuar como governador ainda até a realização das eleições, que ainda não temos essa data? Excelente pergunta, Edson. Na verdade, ele deve. Não é nem pode, ele deve. A previsão é que a eleição fosse feita até no máximo 30 dias. Como acabou não acontecendo, e nós temos uma decisão judicial que determina isso, então é dever aí do presidente da Assembleia, do desembargador Clévio Loureiro, continuar no governo do Estado até que a questão seja sanada com o STF autorizando a realização da eleição com as regras em conformidade com a Constituição, a Assembleia elegendo um novo governador e novo vice-governador numa chapa única e eles vindo a tomar posse. Então, na verdade, o desembargador Cléver tem um dever, mesmo não querendo, de continuar no exercício do governo do Estado. Vamos ver aí agora como é que vai ficar a formação dessas chapas, né, Edson? Também estão se articulando bastante nesse sentido. Perfeito, Bia, obrigado. Agradeço ao professor pela participação ao vivo aqui no Cidade. Vamos aguardar, né? Eu acho que de novela já passou para série, né? Porque tem várias temporadas e a gente vai vendo quando é que vai acabar essas temporadas. Muito obrigado, vamos continuar acompanhando e o passo a passo, né? Exatamente dessa eleição para governador tampão aqui de Alagoas. Vamos continuar acompanhando. Mais notícias sobre esse assunto você tem lá no tnh1.com.br.